Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente no nosso curso de Introdução a Python. Hoje é nossa sexta aula. Espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos iniciar então aí a orientação ao objeto, que é o nosso foco, né? A linguagem Python é uma linguagem que é estruturada, né? Em orientação ao objeto. Esse paradigma é muito importante. A orientação ao objeto é um modelo de análise, projeto e programação baseado na aproximação entre o mundo real e o mundo virtual, através da criação e interação entre objetos, atributos, códigos, métodos, entre outros. É uma classe, posso dizer, que ela é o escopo, né, ali de um objeto. É como se fosse uma forma, né? Se a gente imaginar um exemplo, é uma forma de pão. A forma, ela é a classe, né? E o pão é o objeto. Então, uma forma você pode fazer milhares de pães, né? Então, a classe ela vai ter ali na sua estrutura os atributos que são o estado, né? O estado do objeto, e tem os métodos, né? As funções que são o comportamento do objeto. Como exemplo, eu vou trazer para essa aula um banco, né? Vamos pensar aí uma estrutura bancária para a gente aproximar aí do mundo real, né? Então vamos lá. Aqui, no caso, deixa eu comentar aqui. Eu já deixei aqui o código pronto para facilitar aí para a gente, tá? Para não perder tempo aí digitando. Vamos tentar entender aqui alguns conceitos importantes. A definição, a sintaxe, a definição de uma classe é basicamente o termo class. Você informa o nome da classe com a primeira letra em maiúsculo, tá? Aqui você pode deixar com parênteses ou sem o parênteses, não tem problema. Esse primeiro método. Sempre para definir um método, você utiliza aí essas três letras, def, def. E esse primeiro método, o init, ele é o construtor, o método que inicializa, né, os nossos atributos. Então aqui no caso, uma conta, ela tem basicamente um número, né, ela tem um saldo e ela tem o cliente, né, que é o dono da conta. Claro que uma conta no mundo real ela vai ter diversos atributos, né? Mas aqui para o nosso exemplo vamos trabalhar só com esses três. Então esse termo self, ele é um termo aí para indicar que é qual objeto que está sendo definido, né? Então como a classe ela cria diversos objetos, esse self é uma estrutura importante para definir no momento ali de buscar alguma informação, né, do objeto, saber de qual objeto se refere. Entende? E no caso, aqui no caso, essa estrutura ela funciona da seguinte forma. Você define que no escopo os parâmetros, né, que são obrigatórios na inicialização ali do objeto. Quando for instanciar o objeto, é obrigatório que se passe esses atributos, que senão vai dar erro. A gente vai ver isso aqui também. Vamos passar agora para o próximo. Então, assim, nesse primeiro momento, esses atributos, eles são o estado aí do nosso objeto. Então, um objeto ele tem também o seu comportamento, né? No caso de uma conta, ela vai ter o comportamento de depósito, né? De saque, de consultar saldo. Então eu defini aqui esses três métodos, né? Esses três comportamentos aqui dessa classe conta. Depois eu vou passar aí novamente um por um, a gente vai fazer o teste, não precisa se preocupar. Também defini uma outra classe chamada classe cliente. No caso aqui,
coloquei tudo no mesmo arquivo, mas uma boa prática de programação, você pode separar os arquivos, né? E quando você precisar utilizar uma classe, você faz a importação, né? Para você chamar aquela classe dentro do seu arquivo. Mas aqui no caso não tem problema, como a gente está fazendo só essas duas classes, pode deixar no mesmo arquivo mesmo para facilitar. Então a classe cliente, ela vai ter também o seu método que inicializa os atributos. O cliente, no caso, ele tem um nome, um CPF e um endereço. E aqui eu defini dois métodos, que é para consultar o nome e consultar o endereço. Então, a gente definiu aqui a nossa classe. Você definiu o escopo dela. Quando você criar um objeto dessa classe, ele tem que respeitar toda essa definição. É como se fosse meio uma receita, né? Um contrato, né? Ele tem que obedecer todas essas imposições que você definiu. Então, ao inicializar o objeto, aqui no caso eu estou criando um objeto cliente e estou cliente 1, defini o nome do nosso objeto. Ele é do tipo cliente e eu estou passando aqui os parâmetros obrigatórios, que é o nome do cliente, o CPF e o endereço. E também estou criando aqui uma conta, né? Então, um objeto aí, instanciando um objeto conta 1, que ele é do tipo conta, e estou passando o número da conta, o saldo da conta, começa com 0, e qual o cliente dessa conta. Aqui eu passei exatamente o objeto, ó, o objeto cliente 1 que eu criei, estou passando ele aqui. E agora eu estou fazendo um depósito aqui. Então, assim, a partir do momento que eu criei o cliente, eu já consigo criar a conta. Então, primeiro eu tenho que criar o cliente, por quê? Porque é obrigatório na conta eu passar qual cliente é. Então, eu preciso ter o cliente primeiro, né? Para depois ter a conta. Feito a criação da conta, agora eu posso depositar, posso sacar, posso movimentar a conta, né? Então, para você acessar um método dessa conta, né? No caso desse objeto, conta 1, é só você colocar o nome dele, o ponto e escrever o nome do método, né? Aí, no caso, o método depositar, ele exige aqui, ó, se a gente for ver na inscrição, ele exige um argumento valor, ou seja, ele quer saber qual valor você deseja depositar. Então, eu informei que eu quero depositar R$100. Então, ele vai pegar, quando ele chegar nessa linha aqui, ele vai vir nesse método depositar R$100. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o saldo self. O que o self vai fazer? Vai mudar o saldo do objeto em questão, que é conta 1. Então eu poderia ter mais outros objetos aqui. Eu poderia ter aqui o conta 2. Poderia ter o conta 2 do mesmo cliente. Conta 2 do mesmo cliente, agora essa conta 2 vai ter uma numeração diferente. Do mesmo cliente. Mas aqui, no caso, eu quero depositar na conta 1. Então, esse self vai saber que a conta é a conta 1 e não a conta 2. Então, por isso que o self é importante aí. Ele vai mudar o saldo só da conta 1. Então, aqui aquele operador, né, que vai pegar o valor do saldo e somar a ele o valor que eu passei de R$100. Então, se o saldo era 0, somar 100, o novo saldo vai ser de R$100. Então, vamos testar então. Aqui eu vou pegar, então agora eu vou imprimir o cliente e o saldo da conta dele. Então vamos lá. Ele imprimiu Diego 100. Ou seja, se eu comentar isso, não estou depositando nada. Vou imprimir, saldo 0. A partir do momento que eu dou esse comando, eu estou depositando R$100. Então, se eu colocar agora 1000, por exemplo, e rodar, o saldo é 1000. Se agora aqui embaixo ele vir depois, esqueci de depositar mais R$100 que eu preciso cobrir uma conta.
Então ele depositou 1.000, mas depois esqueceu, depositou mais 100. Se eu rodar, agora 1.100. R$ 1.100 é o saldo da conta dele. Mas agora eu não quero depositar, agora eu quero sacar. Então vamos lá na conta 1 e vamos fazer um saque. Olha lá, o método sacar. O VS Code já te dá aqui. Eu tenho que passar também, ó, o método sacar, eu tenho que passar também o valor. Só que o método sacar ele tem uma particularidade. Por quê? Se o cliente for sacar um valor superior ao saldo dele, eu não posso deixar, né? Então assim, se ele tem 1.100 de saldo, e vamos supor que ele vai sacar 1.200. Então ele vai sacar um valor superior ao saldo que ele tem. Então eu tenho uma condição aqui, ó. Se o valor é maior do que o saldo, eu vou retornar falso. Se não, eu vou subtrair, né? E vou retornar true. Esse retorno é para mim trabalhar aqui no meu código. Então eu vou dizer aqui, se der certo, se retornar true, eu vou imprimir. Eu poderia ter deixado isso lá dentro do método, né? Mas você pode trabalhar também fora. Aqui no caso, como a gente só está aprendendo, né? Só para entender aqui como é que funciona o procedimento. Então, saque realizado com sucesso. Se não, ou seja, não passou aqui, não foi verdadeiro, foi falso. Aí dá a mensagem: impossível saldo inferior ao solicitado. Pode colocar assim: não foi possível realizar o saque. Aí dá uma mensagem informando, né, que o saldo é inferior. Vamos testar então. Aqui, vamos deixar ali mesmo. Olha lá. Ele depositou 1.100, tentou sacar 1.200. Aí deu: não foi possível realizar o saque. Saldo inferior ao solicitado. Se agora eu coloco 1.000, ele vai conseguir sacar e vocês vão ver que o novo saldo vai reduzir. Se estava 1.100, sacou 1.000, ele vai ficar com R$100 só de saldo. Perfeito? Olha lá, Diego, agora o saldo dele é R$100. Então assim, na programação orientada a objeto, tem algumas situações, algumas regras de negócio que você tem que entender como ela funciona. Se aqui no sacar eu não tivesse colocado essa condição, o meu programa ele não seria satisfatório. Ele ia funcionar, mas eu ia sacar mais do que o saldo que eu tenho. Aí pode perguntar: mas se ele tiver cheque especial? Tudo bem, ele pode ter um cheque especial, né, um limite de conta, mas o saldo dele então vai ter que ser o saldo da conta somado com o cheque especial, porque ele não vai conseguir sacar um valor superior ao que ele tem, né, mesmo somando o limite da conta. Então são regras de negócio que tem que se preocupar, tem que se atentar, tá bom? Só para finalizar então essa primeira parte, eu sei que é muita informação, eu vou só tentar criar aqui um objeto chamado cliente2. Ele vai ser do tipo cliente, mas eu não vou passar nenhum parâmetro. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, ele deu um erro, type error. Ele já diz para mim que o init requer 3 posições como argumento: nome, CPF e endereço. Eu não passei nada, então é obrigatório. Se você precisar definir que não seja, é só no construtor você não definir nenhum argumento, que aí ele vai funcionar. Mas aqui no caso você tem que definir quais são os argumentos ali no init para você definir já o seu objeto, né, com os valores. Perfeito? Então essa primeira aula eu vou encerrar por aqui. Qualquer dúvida, tem um fórum aí no portal. Abre lá um tópico correspondente ao curso de introdução a Python.
O nosso fórum ele é aberto também à resposta por usuários, então se você tem uma dúvida e outro usuário possa ajudar, ele vai responder para você, tá? Eu agradeço então a atenção de todos, nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado.